Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras e senhores deputados, vamos continuar a debater uma das questões centrais que esse parlamento deve se dedicar. Ontem, o governo do Estado, deputado Waldeck, fez publicar no Diário Oficial, com 14 dias de atraso, o relatório simplificado do último bimestre de 2016 das contas de... o último bimestre do relatório simplificado da gestão fiscal do ano de 2016. E quando você publica o último bimestre, você fechou o ano. Mas aquele relatório é um relatório simplificado. O que eu quero dizer? O governo tem 60 dias a contar de 1º de fevereiro para encaminhar ao Tribunal de Contas e à Assembleia Legislativa as contas de gestão. 60 dias. Então, o prazo do governo se esgota, querendo ou não, numa data simbólica, profundamente negativa. 1º de abril, porque até este é o governo do 1º de abril, isto é, o governo da mentira. Chegadas as contas de gestão no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, a partir de 1º de abril, tem outros 60 dias para mandar para essa casa, isto é, 1º de junho, o parecer prévio das contas de gestão de 2016. Parecer prévio, porque quem vai decidir se aprova as contas ou rejeita é o plenário da Assembleia Legislativa. Depois de ouvir a Comissão de Orçamento. Então, as contas de 16 só serão votadas no 2º semestre de 2016. Contas que não há como o Tribunal de Contas aprovar. Porque, não como alguns insinuam, mas a lei de responsabilidade fiscal ela cai diante da lei que declarou calamidade pública na gestão financeira. Esta é uma discussão, podemos até vir a acordar, mas não tem lei de reconhecimento de calamidade financeira que passe por cima dos índices definidos pela Constituição da República e pela Constituição do Estado. Investir mais do que 12% em saúde é previsão da Constituição da República. E este dispositivo não foi alcançado. O governo ficou no patamar dos 10%. O indicador constitucional de 25% de investimento mínimo na educação, segundo as contas do governo, chegou a 25,13%. Assim mesmo, com um volume imenso de despesas liquidadas e não pagas. E a verificação se não há nenhuma conta de chegar aí, precisa ser feita. A despesa total de pessoal,
o governo chegou a 73%. O índice constitucional máximo é de 60%. Explodiu de muito. Aí alguns vão dizer, mas esse preceito é da LRF. Mas a origem dele é as disposições transitórias, quando existiu no Congresso Nacional a Lei Camata, que foi uma deputada federal aqui do Espírito Santo. E ainda não sabemos os números oficiais, deputado Waldeck, sobre a emenda constitucional que define os gastos no FECAM, percentual do pré-sal e do pós-sal. Ainda não sabemos o limite da Constituição do Estado de investir 2% em ciência e tecnologia, que nos meus cálculos não foram alcançados. Bom, então, diante disso, eu considero que só pode ter um voto para as contas de 2016, pela rejeição das mesmas. E a rejeição dessas contas gera crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade é o fundamento do impeachment. Mas essas contas só chegarão para ser votadas aqui no final desse período, depois de 1º de junho. Então, só serão votadas, possivelmente, no segundo semestre. Mas tem algo que é urgentíssimo, que precede as contas de 2016. São as contas de 2015, que estão na casa e ainda não foram votadas, porque elas têm que ser votadas antes da 2016. Está com um atraso muito grande. E nas contas de 2015, os indicadores que levaram o tribunal a dar o voto do tribunal com parecer sugestivo de aprovação, foi porque foi lançado como despesa corrente líquida 7 bilhões de reais de depósito judiciário, que não compõe a receita corrente líquida. Se tirar daí, da receita corrente líquida, esses 7 bilhões, também as contas de 2015 não guardam os requisitos necessários para serem aprovadas. Eu já tenho este voto pronto, desde o ano passado, escrito, para fazer um destaque na comissão de orçamento com um voto em separado. Porque também as contas de 2015, senhor presidente, têm que ser rejeitadas. Também têm que ser rejeitadas. Infelizmente, fui derrotado nesta casa, com alguns votos que me acompanharam, votos também que fiz escrito, em relação às contas de 2014, quando o corpo instrutivo do Tribunal de Contas detectou uma pedalada de velocípede, mas detectou na ordem de R$1 bilhão gastos sem cobertura de empenho. Mas os conselheiros decidiram que deveriam sugerir aprová-las. Mas ela mereceria também ter sido rejeitada. Então, por quê? Porque o conjunto dessas contas não podem ser analisadas de forma independente. Uma se interliga com a outra, e elas, no seu conjunto, essas ações governamentais, fiscais, desastrosas, é que levaram o Estado do Rio de Janeiro a essa situação tão ruim, que vai nos obrigar, na semana que vem, a cerrar fileiras para lutar, dizer um não rotundo, que empréstimo não resolve a situação do Estado. E que também alienar ações da SEDAI é um crime social, porque alija as tarifas sociais,
alija fora do processo o subsídio cruzado que ajuda municípios que seus sistemas não se autossustentam, como também pratica uma violência contra aqueles que desejam, de fato, ter uma empresa lucrativa, distribuindo dividendos, expandindo seus serviços, prestando um serviço de qualidade, controlando a produção da água, como faz 26 unidades da federação, onde o controle acionário pertence sempre ao Estado. Todos os partidos políticos que já governaram os estados, com exceção do estado de Tocantins, sempre mantiveram que o controle acionário das suas estatais de saneamento na mão do Estado. Vamos lutar por esse princípio a partir de segunda-feira, mas será um caminho duro e difícil, mas não vamos arredar pé da defesa real do interesse do patrimônio do Estado. Muito obrigado, senhor presidente.